Vamos lá, gente, vamos ver o PIB. PIB é a sigla de Produto Interno Bruto. E o que é o Produto Interno Bruto? É o valor final de todos os bens e serviços produzidos em determinado período. Então, soma tudo que foi produzido, tanto de serviços quanto de bens, e aquilo ali é o PIB daquele país, daquele estado, daquele município. Quando a gente falar de PIB na prova da CPA 10 ou da CPA 20, ou seja, nas provas da Anbima, a gente está falando do PIB do Brasil ao longo de um ano. Então, falou de PIB, não é o PIB do estado de São Paulo, não é o PIB trimestral do Rio de Janeiro, e sim o PIB brasileiro ao longo de um ano. Soma-se tudo que o Brasil produziu, carro, laranja, banana, serviços financeiros e etc. E aquilo ali é o PIB. Quanto maior o PIB, maior é a economia de determinado país. O maior PIB do mundo, a gente sabe, é o PIB americano. Chega quase a 20 trilhões de dólares por ano que os americanos produzem. Qual é a fórmula para se medir o PIB? Existem várias maneiras de se medir o PIB e a maneira que cai na prova é o que a gente chama de ótica do dispêndio. Você vai ver o que foi produzido através da soma das despesas. Por essa forma, a gente soma o que as famílias compraram, as firmas compraram, o que o governo comprou, o comércio exterior, ou seja, o que foi exportado, importado, enfim, e chegamos no cálculo do PIB. Então, a fórmula é a seguinte: PIB é igual C mais I mais G mais X menos M. Seria interessante quem está ouvindo aí depois abrir a nossa apostila, que é gratuita, lá em www.cpa10gratis.com, para fixar essa memória visual. Então, C mais I mais G é consumo mais investimento mais gastos do governo. Consumo é a parte das famílias, investimento é a parte das empresas, a gente chama em economia de firmas, e o G, gastos do governo. Então, quando uma família compra um carro, é consumo, quando uma empresa compra um carro, é I, e quando o governo compra o carro, é o G, C mais I mais G. Se o carro foi exportado, ou seja, produzido no Brasil, ele vai ser somado ainda na nossa produção, foi produzido no Brasil, então vai ser o X. E se ele foi importado, ele não foi produzido aqui, foi produzido em outra economia, é a única variável negativa, é o M, referente às importações. Tá? Só que na prova, ultimamente, não tem caído C mais I mais G mais X menos M. Tem caído C mais I mais G mais N de navio X. Esse N é net export, NX, quer dizer exportações líquidas. E nada mais é do que o X menos o M. Então a fórmula que vai cair na prova, repito, para vocês fixarem bem, vai ser C mais I mais G mais NX, Net Export, tá? Que é X menos M. E vamos supor então que as importações sejam maiores do que as exportações. O NX na fórmula continua sendo positivo? Sim, vai continuar sempre positivo, tá? Então, se for menos 20 milhões de dólares, vai ser mais menos 20, que no final vai dar menos 20 milhões de dólares lá. Mas, só para concluir essa parte aí, a fórmula é C mais I mais G mais NX. Gravaram? Vai cair na prova. Umas dicas aí para matar esse assunto na prova. Tudo que é produzido no Brasil, inclusive por empresas estrangeiras, entra no cálculo do nosso PIB. Então, se tem uma fábrica japonesa, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, produzindo motocicleta, aquela motocicleta foi produzida dentro do Brasil. O conceito de produto interno tem a ver com um mapa. Se foi produzido dentro do mapa do Brasil, entra no nosso PIB, seja por empresa estrangeira, empresa extraterrestre, empresa nacional, enfim. Foi produzido aqui dentro, PIB brasileiro. Foi produzido em outro país, seja por empresa brasileira ou estrangeira, aí vai entrar no cálculo do PIB do país que foi produzido. O PIB é dado pelo valor final. Isso serve para quê? Para evitar a dupla contagem. Por exemplo, eu produzi uma roupa que inicialmente foi vendido um algodão, esse algodão foi vendido para uma fábrica de tecido, comprou aquele algodão, produziu o tecido e vendeu para uma confecção, que, enfim, vendeu a roupa para mim. Então, se eu somar o algodão com o tecido com a roupa, eu vou estar somando aquele mesmo algodão 3 vezes. Se aquele algodão, o destino final dele foi a roupa, a gente vai contabilizar o valor final, que é a peça de roupa.
Tá? Isso é a forma mais comum de calcular o PIB. Mas ele pode ser também calculado somando quanto foi agregado a cada etapa produtiva até o produto final. Vou dar um exemplo. O algodão foi vendido por 50, a empresa que faz o tecido comprou o algodão por 50 e vendeu o tecido por 120, e a confecção comprou o tecido por 120, fez lá a roupa e vendeu por 200. Então, quem colheu o algodão, sei lá, produziu o algodão lá da natureza, agregou 50, do 0 para 50, a fábrica de tecidos comprou o algodão por 50, vendeu o tecido por 120, ou seja, agregou 70, e a fábrica de roupa comprou o tecido por 120 e vendeu a roupa por 200, agregou mais 80. Então, se eu somar os 50 do algodão com os 70 do tecido, com os 80 da peça de roupa, vai dar 120 mais 80, 200, que é o mesmo cálculo do valor final do bem, ou seja, a peça de roupa, que é de R$200. Essa aula, inclusive, eu tenho ela gratuita em vídeo, que aí serve para fixar melhor, lá no cpa20gratis.com. Entra lá, clica lá, o módulo 3 está todo aberto. Essa e outras aulas desse módulo que a gente está estudando, que são comuns aí, CPA 10 e 20, estão abertas lá no cpa20gratis.com, não tem BR.